Assembleia de Deus, harmonia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta maravilhosa oportunidade de podermos estar em sua casa mais uma noite para lhe prestar um culto de louvor e adoração. Nesta feita, eu quero convidar a igreja para juntos fazermos uma leitura. Estamos, este mês de setembro, tratando aqui de um assunto muito importante, missões. E o tema que nos foi confiado está inserido em Romanos, capítulo 3, verso 11. Essa é a leitura bíblica que fará referência ao tema, os desafios da urgência missionária. Esse é o tema que iremos falar. Quem achou diz amém. Romanos capítulo 3, versículo 11, que nos diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Como falei aqui a princípio, que esse mês de setembro, na agenda da nossa igreja, estamos aqui tratando deste assunto tão relevante, que é missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Ela tem contribuído para a expansão do Evangelho em alguns países, e nós somos privilegiados por Deus por participar desta bênção, que é poder, de alguma forma, contribuir para a expansão do Evangelho. O trabalho missionário, ele é mais que um chamado. Na verdade, ele é uma expressão de amor a Deus e ao próximo. Alguém já disse que fazer missões é um mendigo avisar a outro mendigo aonde encontrar alimento. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão de todos nós. Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, inclusive uma ordem muito conhecida, em Marcos, capítulo 15, verso 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta é uma missão dada por Jesus a cada um de nós. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento. E a carta aos Romanos é considerada a maior epístola no que diz respeito à sua importância. Nesta carta, ele nos apresenta a questão do evangelho da salvação e a justificação pela fé em Cristo Jesus. E o tema que nós iremos abordar, ele fala justamente sobre a necessidade, os desafios e a urgência de propagarmos o Evangelho. E está inserido no versículo 11 do capítulo 3, quando Paulo diz que não há quem entenda. E ele também diz que não há quem busque a Deus. Existem duas coisas aqui nesse texto, duas palavras
que eu gostaria de fazer um breve comentário. Se não há quem entenda, significa dizer que há uma necessidade de alguém explicar, de alguém esclarecer. Porque se eu não entendo determinada coisa, eu preciso que alguém me esclareça, eu preciso que alguém me explique, para que eu possa entender. E a outra coisa é que Paulo também fala que não há quem busque a Deus. É preciso também ter orientação e indicação de alguém para que eu possa buscar determinada coisa. Porque se eu não sei o que eu preciso buscar, eu preciso que alguém me indique. E aí Paulo, ele faz referência justamente à necessidade da salvação humana. Nós, como igreja do Senhor, precisamos explicar, esclarecer, trazer luz para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que eles possam entender e compreender o que significa o reino de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículos de número 14 e 15, e ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Versículo 15, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então eu preciso esclarecer, e eu preciso indicar ao mundo perdido acerca da salvação que só há em Cristo Jesus. Paulo, ele enfatiza a universalidade da culpa humana. No versículo 23 do capítulo 3, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém digno, não existe ninguém capaz de ser salvo por si mesmo, porque o homem não tem condições de estabelecer a sua própria justiça. Tudo é pela graça de Deus. Em Efésios capítulo 2 e versículo 8, o apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. No Salmo 14, versos 2 e 3, o salmista diz que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então existe uma grande necessidade de salvação. Toda a humanidade precisa ser salva. Toda a humanidade precisa ser redimida. Em João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então toda a humanidade está perdida, e a salvação está à disposição de todas as pessoas, mas é preciso crer em Jesus, porque caso contrário, não há nenhuma possibilidade do homem alcançar a salvação. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus disse: o tempo está chegado e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então o homem precisa crer para obter a salvação em Cristo Jesus. No contexto do capítulo 3 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição acerca da condição da humanidade, acerca da condição do homem que se encontra perdido e mergulhado no pecado. Ele diz que a sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua é enganosa e possui veneno mortal. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O seu caminho é destrutível e miserável. Não conhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, nós temos um retrato de como se encontra a humanidade sem Deus. É um estado deplorável, o homem que vive distante do seu Criador. E só há uma forma de nós mudarmos esta realidade, apresentando a verdade que liberta. E quem é a verdade? A verdade é Cristo Jesus. Ele mesmo afirmou isso em João capítulo 8 e versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 do capítulo 8 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade é Cristo, e ela pode libertar o homem de qualquer situação em que ele se encontre. Mas é preciso levar este homem ao conhecimento desta verdade, porque o texto diz: e conhecereis a verdade. Mas como é que o homem ele pode conhecer a verdade? Através da propagação do Evangelho, porque a mente do homem está obscurecida pelo pecado, de maneira que ele não consegue entender e enxergar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Por isso que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, ele diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o mundo está cego espiritualmente, o seu entendimento está obscurecido, e nós que conhecemos a verdade do Evangelho e que fomos transformados por ele, certamente temos esta incumbência e responsabilidade. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos esta responsabilidade de fazer com que o mundo conheça a verdade que liberta. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61, o profeta ele faz menção acerca da atividade missionária que Jesus exerceria. Olha o que o profeta diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então esta é uma missão exercida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é interessante que na introdução do versículo 1 do capítulo 61,
O profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ali ele faz uma referência a Cristo. O Espírito Santo cooperando na atividade missionária, na expansão do Evangelho, porque o Espírito de Deus é quem coopera com a igreja, dando encorajamento, estimulando, capacitando, dando sabedoria, ampliando a nossa visão missionária. Sem a capacitação do Espírito Santo, nós seríamos incapazes de proclamar com ousadia a verdade do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo vem sobre nós e nos constitui como testemunhas do Evangelho. A gente não recebe o poder do Espírito para ter alguma coisa. A gente recebe o poder do Espírito para ser. Porque o texto diz: e ser-me-eis. Não é ter, é ser. Você não propaga o Evangelho para ter alguma coisa. Você já é um atalaia e um representante dos céus. E por isso tem habilidade e capacidade para falar do amor de Deus para o mundo que está perdido. Então Jesus veio pregar, restaurar, proclamar, libertar, consolar, mas ele também veio confrontar, alertar, ajustar e conscientizar o homem acerca do seu estado de pecado. E juntos, com a cooperação do Espírito Santo, nós iremos ganhando espaço, ampliando os territórios, e no final das contas, quem ganha com tudo isso é o reino de Deus. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a gente vai encontrar uma passagem muito interessante. Quando Filipe estava pregando o Evangelho, e de repente um anjo do Senhor lhe aparece, e diz para que ele se dirigisse a um determinado lugar. O Espírito de Deus lhe estimula, lhe motiva a pregar o Evangelho, porque quando Filipe chegou no lugar onde o anjo havia determinado, o Espírito Santo disse: olha, Filipe, vai passar uma carruagem aqui, e quando a carruagem passar, você se aproxima, porque vai ter um homem que estará lendo o livro, mas ele não estará entendendo coisa alguma, mas você vai se aproximar deste carro, e você vai propagar o Evangelho, você vai esclarecer a este homem acerca do que ele está lendo. E quando Filipe está ali, e de repente aquela carruagem passa, o Espírito Santo diz: olha, te aproxima deste carro. É interessante que Filipe ainda não sabia o que haveria de acontecer, mas a gente precisa estar livre para obedecer à voz do Espírito, porque se a gente quiser entender as obras de Deus, a gente não vai crer naquilo que Ele é capaz de fazer. Você não precisa entender absolutamente nada, você só precisa obedecer e ser sensível à voz do Espírito de Deus. E Filipe está ali, e quando aquele carro passa, o Espírito Santo diz: te aproxima. E quando Filipe se aproxima daquele carro, ele vê um etíope, um homem, lendo um livro. E aquele homem não estava compreendendo absolutamente nada do que estava escrito. Ele não estava entendendo coisa alguma.
Mas aí Filipe se aproxima, o Espírito Santo dá a estratégia, e Filipe diz: olha, o que é que tu está lendo? E aquele homem diz: eu estou lendo a respeito de um homem que o profeta Isaías está descrevendo no capítulo 53. Ele estava lendo exatamente a descrição do sofrimento que Jesus passaria quando viesse a este mundo, mas ele não estava compreendendo coisa alguma. E aí o Espírito Santo, ele toma a boca de Filipe, e ele começa a pregar o Evangelho, e a partir daquele momento, aquele homem é convencido e convertido, e o Evangelho passa a morar, a habitar, a tomar conta da vida daquele homem, de maneira que ele é batizado nas águas naquele exato momento, e a partir dali, ele seguiu uma caminhada de fé. Tudo isso aconteceu por causa de alguém que estava disposto a dar a sua vida em favor do reino de Deus. Se existe alguém que está disposto a propagar o Evangelho, o Espírito de Deus vai estar sempre pronto para capacitá-lo, para iluminar a sua mente e lhe dar coragem para anunciar o reino de Deus. Que eu e você possamos ser esta pessoa que está disponível para propagar as boas novas de salvação. Então Jesus, ele é o nosso maior modelo de missionário. É interessante que Jesus, ele não limitou a sua ação a um lugar. Em Lucas capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz que ele percorria de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus não se limitava a um espaço geográfico, aonde ele se encontrava, ele pregava e anunciava o reino de Deus. Jesus, ele não atuou sozinho. Inclusive, ele deu ordem aos seus discípulos, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, e versículo 19, ele disse: ide, fazei discípulos, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa missão não era apenas dele, ele compartilhou com todos nós. Jesus amava a todos sem acepção, o rico, o pobre, o religioso, o publicano. Jesus não tinha barreiras com ele, ele veio para todas as pessoas, ele amava a todos os homens. Em Lucas capítulo 15, versículo 1, o texto diz que chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir a sua palavra. Então Jesus, ele não tinha barreiras para anunciar o seu evangelho, a sua vida, porque evangelho é isso, é a vida de Jesus, a sua morte e a consequência de tudo isso. E esse evangelho era anunciado em todo o território aonde Jesus estava. E nós, nesse momento, depois de termos trazido aqui essa mensagem introdutória, nós queremos trazer uma breve reflexão dentro do tema que nos foi proposto, o desafio da urgência missionária. Eu gostaria de dividir esse tema da seguinte forma. A primeira parte, eu gostaria de falar sobre os desafios que encontramos no exercício da atividade missionária. E a segunda parte, eu gostaria de falar sobre a urgente necessidade de fazer missões. Quais seriam os desafios que nós encontramos no exercício da atividade missionária? Existem vários desafios que se constituem como barreiras
para que o evangelho não seja pregado, para que a atividade missionária não seja exercida. E dentre os desafios que eu gostaria de comentar, nós encontramos o desafio cultural. O desafio cultural tem se constituído uma grande barreira para que o evangelho, de alguma forma, seja anunciado. A capacidade para se adaptar aos costumes e valores de um novo povo. É preciso compreender a cultura local, bem como a sua visão, evitando barreiras que prejudiquem a comunicação e o relacionamento. Às vezes, alguém é enviado para um determinado país, ou até mesmo aqui dentro do nosso Brasil, porque a carência em relação à pregação do Evangelho não é uma realidade apenas além das fronteiras. Em nosso país, existem muitos lugares onde o Evangelho tem encontrado barreiras, onde o Evangelho tem encontrado dificuldades para ser propagado. Um dos lugares em nosso Brasil é na Amazônia. Existem ali muitos ribeirinhos que ainda não tiveram a oportunidade de ter uma igreja, a oportunidade de ter um missionário ali diariamente para propagar o Evangelho. E o que é que nós estamos fazendo diante desta realidade que não está tão distante de nós? Se nós pelo menos orarmos e contribuirmos, certamente Deus vai continuar trabalhando e movimentando missionários em todo o mundo para que o Evangelho seja pregado nestes lugares onde há dificuldade. Então, a cultura é um desafio para a expansão do Evangelho. Existem muitos países que o Evangelho ainda não teve a oportunidade de ser propagado. E quando esses missionários são enviados para países que estão em fase ou período de perseguição, eles encontram muita resistência, porque a cultura destes países diverge, principalmente da nossa. Se a gente for tomar como base aqui o país da Índia, por exemplo, a gente vai perceber que a cultura lá é muito diferente da nossa. As práticas espirituais, a música, a dança, a literatura, a hierarquia social, a culinária, o vestuário, a linguística e a religião são barreiras culturais que impedem de alguma forma o avanço do Evangelho. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O Evangelho vai sendo anunciado e as portas do inferno vão sendo rompidas, destravadas, e as vidas que estão do outro lado vão sendo resgatadas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Existe também o desafio climático. Se um missionário brasileiro, por exemplo, for enviado para um país onde o clima é temperado, é muito frio, ele vai ter dificuldade. Eu tenho um amigo que está na Alemanha, ele é natural aqui de Paulista. Veja a dificuldade que ele enfrenta lá. O clima é muito frio, intenso. Eu sei que isso não é barreira suficiente para que o Evangelho seja anunciado ali, mas de alguma forma ele pode ter situações de desconforto, mas ele vai enfrentando aquele desafio que se constitui representado ali pelo clima. Porque o clima, ele pode trazer algumas doenças. Ele pode, inclusive, obrigar o missionário a sair do lugar onde ele está e ir para um outro lugar. Porque embora
tenhamos uma estrutura espiritual, mas a gente também tem uma estrutura física. Nós somos seres humanos e precisamos da capacidade de nos adaptarmos em lugares diferentes. Um outro desafio aqui é o desafio financeiro. O desafio financeiro também tem sido uma realidade na obra missionária. Quanto mais eu contribuo, mais cresce o número de igrejas. Quanto mais eu contribuo, mais pessoas são evangelizadas. Quanto mais eu contribuo, mais missionários são enviados. De alguma forma eu estou garantindo a estabilidade e a continuidade do trabalho para os servos de Deus. Que a gente também possa ter consciência missionária neste aspecto. Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja é uma igreja que não apenas ora, mas também contribui financeiramente. Coloca ali uma semente para que o evangelho seja propagado e anunciado. Nós não temos apoio governamental. As missões são alimentadas por doações, por contribuições. E a gente precisa ter um compromisso pessoal, porque o nosso compromisso pessoal, ele gera impacto coletivo. Faz com que outras pessoas sejam incentivadas, influenciadas a contribuir. Nós precisamos ter esta consciência. Um outro desafio que a atividade missionária enfrenta é o desafio logístico, é o planejamento, porque nenhum missionário é enviado para um outro lugar ou outro país de forma aleatória. Existe um planejamento, uma logística, aonde vai morar, quanto precisa para se manter, se no lugar tem água potável, se tem luz elétrica, se a congregação é distante, se há uma necessidade de um transporte. Então tudo isso deve ser bem alinhado, planejado. A questão da logística se constitui também um desafio, e a gente precisa também ter consciência. Um outro desafio é o desafio da perseguição. No Brasil nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade religiosa, não sei até quando, mas ainda temos. Nós podemos pregar em praça pública, nós podemos anunciar o evangelho nos ônibus, nas esquinas, nas nossas igrejas, na fila de um banco, aonde quer que a gente esteja, nós temos esta liberdade de falarmos do amor de Deus. Mas esta realidade não é a mesma realidade vivida em muitos países por muitos missionários. Muitos missionários morrem, são presos, sofrem pressões psicológicas e físicas pelo fato de estarem pregando e propagando o evangelho. E a gente precisa usar a nossa liberdade para fortalecer a igreja perseguida. Se nós temos liberdade hoje, a gente precisa usar ela para fortalecer a igreja que está sendo perseguida mundo afora. Mas de todos estes desafios que eu citei aqui, o nosso maior desafio não é cultural, não é religioso, não é financeiro, não é logístico, não é climático, não é por questões de perseguição, não. O nosso maior desafio é o nosso ego, é as nossas desculpas, é o nosso senso de justiça. Às vezes colocamos 1000 desculpas diante de Deus, e isso tem sido uma grande realidade nos nossos dias. Um certo escritor chamado George Pettis, ele disse que o mundo está mais preparado em receber o evangelho do que os cristãos em propagá-lo. E esta é uma realidade que dói no nosso coração,
Mas se nós nos disponibilizarmos para anunciarmos o reino de Deus, sairmos do nosso conforto, deixarmos o nosso ego de lado, certamente o reino de Deus vai ser ampliado e vidas que estão sendo destinadas à morte serão salvas através da nossa pregação, falando do amor de Deus. Um clássico exemplo nós temos na Bíblia de alguém que por questões pessoais negligenciou a missão e tentou se esquivar da grande responsabilidade. Quem aqui não se lembra e não conhece a história de um homem chamado Jonas, o profeta fujão? No capítulo 1, dos versos 1 ao 3 do livro de Jonas, está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas não fugiu por causa da perseguição, Jonas não fugiu por questões financeiras, Jonas não fugiu por causa da religião, do clima, da cultura, não. Jonas fugiu por causa do seu senso de justiça, porque ele sabia que se aquele povo se arrependesse do seu pecado, Deus seria capaz de perdoá-lo. No capítulo 4, versículo 2, está a resposta do motivo pelo qual Jonas se esquivou da responsabilidade. Olha o que diz o verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então o egoísmo de Jonas, o seu senso de justiça, os seus interesses foram colocados acima da missão. Mas de uma forma ou de outra, Jonas ele foi, e ao chegar naquela cidade, ele pregou o evangelho, ele anunciou que Deus julgaria aquele povo caso eles não se arrependessem, e não precisou de um sermão muito longo, não precisou de 1 dia, 2 dias, 3 dias, para que aquele povo se convertesse e se convencesse do seu pecado. Quando Jonas anuncia o juízo de Deus, o coração do povo se derrete, e eles se arrependem diante do Todo-Poderoso, e Deus então reverte a sentença, e em vez de estabelecer juízo, Deus usa de misericórdia. Aquele povo estava com o coração aberto para receber de Deus o perdão, e todos foram salvos por causa da pregação de um homem. Nós temos esta missão de anunciarmos o evangelho para aqueles que estão perdidos lá fora. O proverbista Salomão, ele disse: livra os que estão destinados à morte. E essa é a responsabilidade da igreja. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e 19. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Então nós temos esta responsabilidade de anunciar e propagar o evangelho ao mundo perdido.
sem Deus, sem paz e sem salvação. Existe um texto no Antigo Testamento que exemplifica muito bem acerca da nossa responsabilidade de anunciarmos boas novas. Está no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4. Eu vou contextualizar aqui para que a gente entenda. Depois eu vou citar estes versículos. A Bíblia nos conta que o rei da Síria, ele cerca a cidade de Samaria, e houve ali uma grande fome naquela cidade. Ninguém poderia entrar e ninguém poderia sair. Uma crise moral, espiritual e financeira havia se instalado ali naquele ambiente. A crise era tão grande que as pessoas estavam sacrificando os seus próprios filhos para se alimentar. Mas aí, diante daquele caos, daquela miséria, o profeta Eliseu, ele se levanta como porta-voz do Senhor. E ele profetiza dizendo: Deus vai mudar o quadro desta nação. Amanhã, por estas horas, Deus multiplicará o alimento e ninguém mais vai passar necessidade. O capitão ali, cujo era aliado ao rei, era homem importante e influente, não acreditou naquela mensagem. E ele disse: olha, profeta, ainda que Deus abrisse janelas no céu, isso poderia acontecer. Aí o profeta disse: tudo bem, você não está crendo, mas você vai ver com os seus olhos, mas não vai desfrutar do milagre. Daqui a pouco, 4 leprosos que estavam fora do arraial conversavam entre si acerca da sua realidade de vida. Eles estavam ali para morrer e eles conversaram entre si e eles disseram assim: o que é que a gente está fazendo aqui? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos até o exército do inimigo. Versículo 3 do capítulo 7 do livro de 2 Reis, está escrito: e 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Eles foram, eles se dispuseram e foram até o acampamento do inimigo. Só que no meio do caminho, Deus operou um grande milagre. Os inimigos ouviram um grande barulho, um grande estrondo, que vinha da direção de Samaria. E eles disseram assim: o rei de Samaria se aliou aí com outros reis. E eles vêm agora combater. Vamos fugir, vamos sair daqui porque certamente a gente vai morrer. Mas eram 4 homens, 4 leprosos cambaleando, famintos, exaustos. Mas quando Deus está no ambiente, as coisas são diferentes. E Deus estava influenciando as pisadas daquele homem, daqueles homens ali. E enquanto eles se direcionavam até o acampamento dos sírios, um grande barulho, um grande estrondo se ouvia, mas era Deus que estava trabalhando, era Deus que estava se movimentando, porque Deus havia empenhado uma palavra pela boca do profeta Eliseu, e a palavra de Deus tem que se cumprir, porque Deus tem compromisso com aquilo que promete. E de repente, quando os 4 leprosos chegaram lá, não tinha mais ninguém. Todo mundo havia fugido. E os leprosos olharam
Olha o versículo 8 e 9. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes e foram e os esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Eles não poderiam se calar. Havia um povo lá em Samaria que estava faminto, que estava morrendo, e eles haviam encontrado comida com fartura, e eles se abasteceram, mas eles tiveram a consciência missionária, eles tiveram a sensibilidade de atender a necessidade daquele povo que estava clamando e morrendo. E eles disseram: olha, a gente não pode se calar, a gente não pode ficar aqui simplesmente nesse estado de conforto, vamos anunciar. E eles foram, voltaram, e eles entregaram a mensagem, e aquilo foi a salvação para aquele povo. E essa é a nossa missão. Nós encontramos alimento, nós encontramos comida, nós estamos abastecidos espiritualmente, mas no mundo aí fora existe uma gama de pessoas que está à beira da morte, e que precisa ouvir uma palavra de Deus, e que precisa ouvir uma mensagem transformadora. E sabe quem é o responsável por isso? Sou eu e é você. Que nós possamos tomar esta mesma atitude de anunciar, de contar as boas novas de salvação ao mundo que está perdido aí fora. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16, e ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Independente do lugar aonde você se encontre, fale de Jesus, ainda que não seja com as suas palavras, mas com as suas ações, porque as nossas ações também falam muito acerca daquilo que cremos. E aí eu me lembro daquela menina que foi levada cativa da sua terra para a casa de um homem chamado Naamã. Aquela menina, ela tinha tudo para ser uma menina deprimida, depressiva, revoltada. Ela havia sido tirada de junto dos seus pais, dos seus amigos, da sua família, para servir como empregada na casa do homem que havia dado a ordem para ali sequestrar. Mas o seu coração estava limpo, o seu coração estava purificado, de maneira que ela, comprometida com a fé e com o Deus que ela servia, ela olha para o estado daquele homem leproso, e ela diz para a sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele certamente o restauraria da sua lepra. E por causa do testemunho de fé daquela jovem, aquele homem foi levado até o profeta e foi curado, convertido ao Deus de Israel. Uma palavra de Deus na boca de quem tem coragem para anunciar o Evangelho produz um efeito poderoso. Que possamos romper as barreiras, que possamos romper as dificuldades e anunciar com fé e com ousadia aquilo que nos foi confiado, porque somos devedores do nosso Deus. Existem duas formas de você dever a uma pessoa. Quando alguém te entrega algo emprestado, você passa a ser devedor daquela pessoa, porque você tem que devolver aquilo que lhe
emprestaram. Mas quando alguém te dá algo para você entregar a uma outra pessoa, você também se torna devedor. Enquanto você não entrega aquilo que lhe entregaram para entregar, você também se torna devedor. Jesus nos entregou a missão de levarmos o Evangelho ao mundo, e nesta condição nós somos devedores diante de Deus. Por isso que Jesus disse: olha, se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Então que nós possamos ter consciência da nossa responsabilidade diante de Deus. Porque a recompensa é mais importante do que os desafios. O apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário, mas é interessante que ele tinha tanta fé, que mesmo consciente dos desafios que estavam diante dele, ele não tinha medo de retroceder. Quando a gente lê Atos capítulo 20, versículo 22, 23 e 24, a gente vai entender isso. Olha o que está escrito lá: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo tinha consciência do que lhe esperava, mas mesmo consciente disso, ele entendia que a recompensa era mais importante do que os desafios. O apóstolo Paulo foi preso, espancado, ameaçado, sofreu apedrejamento, frio, rejeição e tantas outras coisas, mas ele continuou cumprindo o ministério que Deus havia lhe confiado, porque ele entendeu que a recompensa é mais importante do que os desafios. A urgência é mais relevante do que as desculpas. Às vezes, nos colocamos diante de Deus e dizemos a Ele: não temos tempo, não temos capacidade, já tem muita gente fazendo, isso não é para mim, eu não tenho chamada. Essas desculpas, muitas vezes colocamos diante de Deus, mas a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. A mensagem é de caráter urgente, e eu preciso ter esta consciência. Eu preciso, com urgência, pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando, porque todos os homens estão condenados, porque foi uma ordem dada pelo próprio Cristo, e porque o Evangelho, ele tem o poder de libertar. Nós temos esta incumbência, porque o Evangelho muda completamente a vida de qualquer pessoa. Se nós tomarmos como exemplo o endemoniado gadareno, do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, para a gente concluir, a gente vai perceber o quanto o Evangelho é poderoso. Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles entrem no barco e se dirijam até o outro lado. E Jesus, ele se dirige até um lugar chamado Gadara. Havia ali 10 cidades, e Jesus se dirige para Gadara, porque lá havia um homem completamente moribundo, um homem completamente desassociado, um homem completamente endemoniado e carente da misericórdia de Deus. E Jesus foi lá e encontrou esse homem. Ele vivia no cemitério, comendo restos mortais. Ele se cortava com pedras, se automutilava. Ele vivia clamando pelos montes de dia e de noite. O poder público tentou conter aquele homem, prendendo as suas mãos e os seus pés com grilhões, mas os demônios que estavam sobre ele eram tão poderosos que quebravam os grilhões e as cadeias.
Aquele homem era o terror da cidade de Gadara. Todo mundo tinha medo daquele homem. Certamente ele tinha um cabelo grande, uma barba grande, vivia sem roupa, mal cheiroso. Mas de repente Jesus resolve visitar a cidade daquele homem. E a partir da visita que Jesus faz, tudo começa a mudar. Porque o evangelho é assim. Ele entra aonde a psicologia não pode entrar. Ele entra onde a psiquiatria não pode entrar. Ele entra onde a medicina não pode entrar. Ele entra onde o poder público não pode entrar. O evangelho é o poder de Deus para a transformação do mundo. E o evangelho chegou ali. E Jesus teve um diálogo com aquele homem, expulsou os demônios dele. E de repente alguém encontrou aquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo. Um homem que botava terror em todo mundo, agora estava sentado. Uma pessoa que está sentada é uma pessoa que está equilibrada, calma, tranquila. O evangelho faz isso, ele contém o homem, ele controla o homem. Ele coloca freio nos limites do homem. Aquele homem, além de estar sentado, estava vestido com roupa. Ele estava consciente que não podia mais andar do jeito que andava. É isso que o evangelho faz. Ele conscientiza o homem acerca do seu estado de pecado. Ele faz ter uma nova conduta diante de Deus e da sociedade. Mas aquele homem também estava em perfeito juízo. As faculdades mentais daquele homem foram normalizadas. Quem é que faz isso? A psicologia pode até ajudar. A psiquiatria também pode até dar um paliativo. Mas só quem consegue transformar o homem de fato e fazê-lo ser ressocializado uma vez mais é o evangelho. E aquele homem agora estava completamente perfeito, fisicamente e espiritualmente. Mas não parou por aí. Jesus vai embora, mas antes de Jesus ir, aquele homem diz: Jesus, deixa eu ir contigo. Aí Jesus disse: não, eu preciso de você aqui. Conte aí o que eu fiz na tua vida. Conte aí o que Deus fez na tua vida. Porque o teu testemunho vai impactar outras vidas a serem transformadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem não tinha conhecimento bíblico e teológico. Mas só o fato de ele andar nas ruas, as pessoas iam olhar para ele e iriam ver uma transformação extraordinária. E iriam perguntar: o que foi que aconteceu? E ele iria dizer: foi Jesus que mudou a minha vida. E essa pessoa certamente iria dizer: se Jesus mudou a tua vida, quanto mais a minha, eu também quero ele. E ali o evangelho foi pregado através do testemunho daquele homem. Se ele não falasse palavra alguma, o evangelho já estava sendo pregado. A mensagem já estava sendo anunciada e o reino de Deus estava sendo ampliado. Pregue o evangelho, anuncie para o mundo perdido que Jesus está voltando e que somente nele há esperança para a humanidade. Jesus está voltando e ele conta comigo e conta com você. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que possamos continuar trilhando o caminho do Senhor e cumprindo a missão que Ele tem nos responsabilizado. Deus abençoe, agradeço a oportunidade e a confiança em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama.
Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.